1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Quero que você curve aí a sua cabeça. Papai do céu, nós te louvamos e nós te bendizemos pela tua voz nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos porque a tua presença é real nesse lugar. E eu sei que a tua presença é também nos lares daqueles que nos assistem nessa noite, Senhor, que nos assistem nesse dia. Papai, que a tua voz não seja somente o nosso querer para simplesmente acariciar o nosso ego, mas que seja a voz do Pai amoroso, do Pai de justiça, do Pai que realmente ama os seus filhos. É o que nós te pedimos nessa noite, e que nada, absolutamente nada, venha a nos atrapalhar de ouvir e entender a tua voz, papai, em o nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar, vocês que estão aqui no templo, você que está em casa, que nos assiste, que realmente você consiga ter controle das situações aí, não se disperse, porque Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Aqui nesse lugar, Deus falou comigo de forma tremenda, amém? E Deus fala de diversas maneiras, né? E nessa passagem bíblica, talvez você não conheça, talvez você já conhece, é uma passagem que tinha um jovem, ele tinha uma tenra idade, não sei exatamente a idade de Samuel, se ele era jovem, se era adolescente, mas a Bíblia fala que ele era um jovem, e ele trabalhava literalmente para o sacerdote, ele trabalhava no templo, ele trabalhava junto ao sacerdote, ali em Israel. E ele começa a ouvir algumas vozes, né? E o texto sagrado diz que, exatamente no versículo 10, que tem um momento em que ele se apresenta a Deus: Senhor, estou aqui. Porque antes, Deus propriamente dito, o próprio Deus, chama ele, Samuel, Samuel, e tenta acordar Samuel, e Samuel está dormindo. E ele vai até o profeta Eli, e indaga: profeta, o senhor me chamou? Sacerdote, o senhor me chamou? Né? Era o líder religioso ali de Samuel, mas e o profeta entende: não te chamei, volta a dormir, pode ficar tranquilo. E isso se repete por mais 2 vezes, até que o profeta entende: Deus quer falar com esse menino. Deus quer falar comigo e com você aqui nessa noite, amém? Isso é um fato, e contra fato não há argumento, isso é fácil. Agora, o problema é como nós escutamos, e quando nós escutamos, e por que muitas das vezes nós não escutamos a voz de Deus. Você acredita que para Deus há algo impossível? Não. Então até mesmo no silêncio, Deus fala com você. Parece ser coisa de maluco, né, pastor? Mas é dessa forma mesmo, até no silêncio, Deus quer falar com você, amém? Você está conectado comigo aqui? Amém? Glórias a Deus. Deus tem algo de especial. Deus deseja dialogar. Diálogo quer dizer 2 pessoas, não é um sozinho. Você que se diz que está sozinho nesse mundo, e isso é uma palavra maldita. Deus está com você, Deus cuida de você. Depressão, tristeza, amargura, isso tem que cair por terra, porque Deus cuida de você. Deus te vê, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, e Ele quer falar com você e provar para você nessa noite que Ele cuida de você, amém? Ele cuida da igreja dEle. Pastor, a igreja passou alguma necessidade nesses tempos de pandemia? Não. Deus cuida dos seus. Quem é filho do papai aí, amém? Glórias a Deus. A Bíblia nos coloca na posição, às vezes, de filho, às vezes de soldado do exército dele, às vezes de servo. Eu não sei como você se sente nessa noite, mas as mentiras do diabo sobre a sua vida, todas elas têm que cair por terra. Se você se sente forte, é certeza, você é um soldado do exército de Deus, amém?
Se você se sente fraco, é um sentimento. Você não é fraco, você é forte no Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos, amém? Glórias a Deus. São algumas mentirinhas que o diabo tenta colocar em nós, tenta colocar na nossa mente, mas hoje é noite propícia para que você realmente, olha, novamente, se for necessário, tome um banho com o sangue de Jesus sobre a sua mente. Todos os dias, ontem nós ministrávamos ainda para os teens, né? Santidade ao Senhor, a busca pela santidade não é um super banho que você toma só de sábado, não. Santidade ao Senhor é todos os dias, banho é todos os dias. Então eu tenho que desejar ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu tenho que desejar a santidade de Deus todos os dias. Desculpa, aliás, eu não posso me desculpar porque é a palavra de Deus. Mas você que tem preparado, separado somente essas 2 horas do culto de domingo, querido, se realmente você considera a Deus o seu Pai, e esse Pai é um Deus tremendo que zela, que cuida de você, apenas 2 horas nós nos dedicarmos para Ele no domingo. Se fosse você, papai e mamãe, se fosse você, papai e mamãe, o seu filho dedicasse apenas 2 horas do domingo para você, como que você se sentiria? Como que Deus se sente? Como nós queremos ouvir a voz de Deus somente nas 2 horas do domingo à noite? Somente nas 2 horas do domingo de manhã? Ou você não dialoga com o seu filho? Você não tem um diálogo com o seu filho, com a sua filha? Se o seu relacionamento com o seu filho está sendo nesse nível, então está triste, está errado. E o interessante é que Deus, Ele está à nossa disposição. A Bíblia fala que Ele ouve, e não que Ele atende, mas que Ele ouve todas as nossas orações. Sabe aquela oração sincera que você fez, certa feita, no derramar das lágrimas, no rasgar do seu coração, Deus escutou. Aquela oração que você fez hoje de manhã no automático, Senhor, muito obrigado por esse almoço, glória a Deus, e acabou. Deus também escutou. E como eu e você temos escutado a voz de Deus? Porque existe uma diferença entre escutar é completamente diferente de ouvir. Andar com Deus é completamente diferente de caminhar com Deus. Querido, conhecer a Deus, ouvir falar de Deus é diferente de conhecer a Deus. Interessante que na narrativa bíblica fala de Jó e diz que Jó realmente era um homem que tinha ali a retidão sobre o seu coração. Ele negociava muito bem dentro da honestidade, dos padrões éticos e morais, e Deus se agradava de Jó nisto. Mas aí diz que o diabo, cansado de rodear a terra, chega até Deus. É lógico, ele tem tudo do bom, do melhor, o melhor carro, tem esposa, tem filhos, os filhos, diz que as filhas de Jó eram lindas, estava tudo certo na vida de Jó. Interessante que ele conhecia de ouvir falar a Deus, mas Jó é provada a sua fé. E aí ele passa a escutar a voz de Deus de uma forma ainda mais afinco. E ele vai escutar muitas outras vozes também. Ele vai escutar o próprio opositor das nossas almas. Ele vai escutar também alguns amigos que queriam dizer que queriam o bem dele. Mas não, ele vai escutar então até a sua própria esposa. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas nessa situação toda que Jó passa, que não se compara a nenhuma das situações que eu e você possamos estar passando. O que Jó passou. Ricardo, mas é uma história bíblica, mas ela é verídica, ela existiu. Querido, e tem um certo momento em que Jó, ele fala, ele profere antes, eu conhecia, eu ouvia falar, agora eu conheço a Deus de contigo, Senhor, de contigo andar. Eu não sei qual é o Jesus, qual é o Deus que você conhece. Se é o Deus histórico, se é o Jesus histórico de antes de Cristo, depois de Cristo, eu não sei. Eu sei que eu conheço um Jesus que salva a minha e a tua alma.
E é esse Jesus que você precisa ter um encontro nessa noite. É essa voz desse Jesus, não é o Jesus histórico. Você tem que ouvir a doce voz de Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu nunca vou deixar de pregar sobre Jesus, porque Jesus é importante para a humanidade. Tem muita gente que vai falar isso no sentido histórico, no sentido ético, no sentido filosófico. Sim, histórico, não, olha, foi tremendo. Mas o que Jesus representa para você? E como você deseja ouvir a voz de um Deus? Você entrou nessa igreja nessa noite, você nos ouve pelas redes sociais. Que tipo de Deus? Quem é esse Deus a quem estão falando? O Yahvé, o Deus de Israel? Quem é esse Jesus prometido dos profetas, que cumpre a sua palavra, vem 2000 anos atrás, morre na cruz por mim e por você, ao terceiro dia ele ressuscita, vence a morte, e através do sangue dele, eu e você temos direito à salvação. Esse é o Jesus que quer falar ao seu ouvido nessa noite, amém? E eu tenho convicção que Deus fala através dos seus profetas. Deus fala com você nessa noite. Eu sei que em alguns louvores Deus já te tocou, a ministração, você já foi tocado. E você que ainda não sentiu esse agir do Espírito Santo de Deus, deixe ser tocado o seu coração, amém? Deus deseja tocar o seu coração. Não fique preocupado. Não fique preocupado com a maneira de agir dos crentes, viu? Eu trabalho de terno. Eu não preciso vir da igreja de terno. O pastor não me exige isso. A minha religião, a nossa religião não nos exige isso. É simplesmente porque eu quis vir. Mas entenda uma coisa, a transformação que Deus quer fazer não é nisso aqui, não é no estilo de cabelo, não é isso. Deus quer transformar você do coração, a sua mente totalmente. Deus quer trazer felicidade para a angústia. Deus quer trazer amor aonde não tem amor. Deus quer te ajudar, Deus quer te transformar, querido. Deus quer te transformar, minha querida. E Deus tem isso para você nessa noite. Deus tem isso para você nesse dia. Amém? Amém. Nunca na história da humanidade, né? O ser humano teve tanto acesso que à informação. Mas nunca na humanidade tantas pessoas estiveram tão distantes. Quantos amigos você tem no Facebook? E no Instagram? Se você convidá-los para ir na sua casa amanhã, todos estarão lá com você? Ou melhor, vou fazer outra pergunta. São merecedores, todas essas pessoas que te seguem nas redes sociais, elas são merecedoras de estar na tua casa amanhã? Você confia? Estou colocando em xeque as suas amizades, não é isso. Estou querendo dizer para você o seguinte: nós temos tantos acessos à informação, mas nós não escutamos nem sequer os tais dos nossos amigos nas redes sociais. Nós nem interagimos com eles. A interação é um curtir, o que é isso? Eu quero dizer para você nessa noite, o relacionamento que Deus quer ter com você vai muito além do que uma curtida. Vai muito além disso. O relacionamento que Ele tem com você é de Deus Pai e você Filho. É diferente do relacionamento amigo. Ricardo, eu posso ter a Deus como meu amigo? Pode sim, com certeza. Você pode ter a Deus como o seu general de guerra? Pode ter. Mas Ele quer ter relacionamento com você. E relacionamento é algo além da curtida. É além disso que nós temos nas interações nas redes sociais, querido. Vai muito além. Interessante que Deus se apresentava para Adão no Jardim do Éden, todo dia no final da tarde, todo dia lá, 5:30, 6 horas aparecia Deus. Que privilégio, querido. Realmente, Adão tinha um privilégio. E por que você não marca o encontro com Deus às 18 horas todo dia? Às 18 horas eu tenho um compromisso, Ricardo. E às 19? E às 20? E às 6:30 da manhã? Mas Adão tinha tempo? Não, Adão tinha os afazeres dele também. Mas o interessante era que Deus vinha ao encontro de Adão, né? Agora, se eu e você, engajados no devocional,
Qual é o período que nós estamos tirando para fazer os devocionais que o pastor nos chamou, nos incitou a buscar isso, a buscar a presença de Deus através dos devocionais? Meu querido, ou amanhã às 18 horas, é amanhã às 18 horas o seu encontro com Deus, assim como era com Adão? Eu não sei qual é o melhor horário, mas eu sei é que Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quis se relacionar com Adão e Eva no jardim do Éden, e Deus quer se relacionar com você hoje, amém? Hoje é o dia propício para você começar a se relacionar com Deus, amém? Marca um encontro com Ele, coloca aí no seu Google, coloca aí na sua agenda, não sei, né? Glórias a Deus, amém, querido? Você tem separado então um tempinho para ouvir a voz de Deus? Né? Era privilégio da parte de Adão, mas eu quero dizer que é privilégio seu e meu. Marca um encontro com Deus e pode ter certeza, Deus não falha. Eu sou chato com isso, eu sou mineiro, então não gosto de chegar atrasado, pastor. Quer ver eu ficar chateado? É quando as duas meninas lá de casa me atrasam para ir para o culto. Eu fico desviado, fico desviadinho. Eu venho, nossa, no veneno. Porque eu marquei um encontro com Deus. Quando você marca um encontro com alguém, lembra quando você marcava um encontro com a sua esposa, ainda era namorada? Você não falhava com a namorada, né? Você não falhava com o seu namorado. É isso, Diogo? Ixi, já ficou assim. Então, querido, marca um encontro com Deus. Marca um encontro com Deus para hoje. Deus marcou encontro conosco aqui hoje às 19 horas. A presença nesse lugar é real. Ele já falou através dos ministros de louvor. E Ele continua falando que Ele é Deus e é Deus papai. Como é gostoso a gente falar papai, não é? Ricardo, eu tenho alguns traumas, não tive pai. Ricardo, eu tive alguns traumas, não tive mãe. Até nisso também Deus quer tratar no seu coração. Você sempre teve um pai, o Pai Celestial. Viu? Ah, isso não é para mim, é para ti sim. Deus quer te dar uma família abençoada, um casamento abençoado. Não é porque aconteceu com você nessa vida. Olha, Deus tem um casamento e uma família abençoada para você. Você que é órfão, você que é órfã, Deus tem uma família abençoada para você, porque Ele é o justo Pai, Ele é o Deus, Ele é o papai realmente em quem nós podemos confiar. Confiar. Talvez o seu papai aqui da terra tenha falhado com você, e isso é um assunto que você não quer mexer. Esse é um assunto que te deixa triste, porque foi algo traumático, foi violência sexual, eu não sei o que foi, mas eu sei que o Papai do céu, Ele quer colocar perdão no seu coração também, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você, e por aqueles também que te fizeram mal. Está escutando a voz de Deus aí, querido? Você está escutando a voz de Deus aí? É Deus falando com você. Deus tem perdão para você e tem perdão para aqueles também que te fizeram mal. Amém? Glórias a Deus. Querido, quais são as maneiras que Deus pode falar conosco? Através da sua palavra pregada, sim. E você fica aqui, que nós temos aqui 10 cultos por dia, para que você fique aqui ouvindo a palavra de Deus? Não. Cada um de nós temos as nossas vidas particulares, nossa vida profissional, nossa vida social, e isso é muito bom, porque isso é relacionamento com a sua família, com os seus queridos, com os amigos, com pessoas inclusive, que olham para você e falam assim, que Deus maravilhoso que aquele crente serve, que Deus tremendo, como Ele é feliz. Muitos de nós nem sempre estamos felizes, mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas das vezes, querido, eu e você não estamos angustiados, tristes, mas eu me lembro que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu passo por cima desse problema, eu passo por cima dessa adversidade, porque eu creio que o meu Deus é maior. Querido, eu não vim aqui para pregar prosperidade e falar para você que está tudo a mil maravilha na minha vida e que a tua vida também vai ficar tudo a mil maravilha, não.
Inclusive eu estou com uma mensagem, pastor, para pregar, está aqui na ponta da agulha. Eu não sei qual vai ser o dia, mas é aprendendo com as derrotas, mas é outro dia. Você que se sente no momento de luta, de adversidade, que você perdeu essa batalha, Deus continua no controle. Eu já falei isso aí outras vezes. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. O inimigo achou que tinha vencido, né? E ele venceu. Muitas das vezes, querido, o que você acha que é uma derrota foi um livramento, porque o nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Perdi a namorada. Deus sabe, irmão, que não era. Perdi o namorado. Olha, perdi aquele emprego. Olha, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Absolutamente de todas as coisas. Aprendendo com algumas derrotas, será a próxima mensagem. Mas, querido, entenda, é a voz de Deus. Qual a importância nós temos dado à voz de Deus? Quantas as vozes nós ouvimos, querido, todos os dias? E como você consegue definir que algumas vozes é Deus usando aquela pessoa ou não? Deve ter algum código especial na Bíblia para isso. O pastor Ricardo, a irmã Helena, deve ter alguma mágica. Não tem não, querido. É a sua intimidade com Deus. É a sua intimidade com o Espírito Santo. Porque quantas das vezes as pessoas chegam para nós e às vezes vêm com palavras muito interessantes. São palavras querendo massagear o nosso ego. Olha, não estou querendo, não sou contra. Não entenda de forma errada. Querido, nem sempre o que estão falando para você que vai dar tudo certinho. Quem disse que isso às vezes é a voz de Deus? Eu e você precisamos buscar a intimidade do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter discernimento, quando é Deus e quando não é Deus falando através das pessoas. Você aí gosta de pedir conselhos? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Você já ouviu conselhos essa semana? Alguém chegou para você e se aconselhou? A Bíblia fala sobre isso, sobre buscar os conselhos, inclusive dos mais velhos, dos mais experientes. Que saudade que eu estou da irmã Sônia. Como eu gosto de conversar com a irmã Sônia. Porque eu nunca ouvi da irmã Sônia algo que não fosse proveitoso da parte de Deus para a minha vida. Como é gostoso conversar com a irmã Sônia. Irmã Sônia, está ouvindo aí, né? Glória a Deus. Estou com saudade. Está aí? Glória a Deus. Querido, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E inclusive no silêncio, foi como eu anunciei a mensagem. Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3. É o WhatsApp do céu, é o telefone do céu, está lá. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e que nem sabes. Está lá Jeremias capítulo 33, versículo 3, querido. Você quer telefonar para o céu? Está aqui, ó, Jeremias 33 e 3. Eu e você temos que realmente nos disciplinarmos quanto a isso. Quando falarem mal de você, está lá Salmo 27, capítulo 12 ao 14. Você se importa com as opiniões que dão a respeito de você? Meu querido, se for a respeito do seu caráter, realmente você deveria se importar e buscar em Deus a transformação do caráter. Porque salvação é isso, Deus nos transformar o nosso caráter herege, o nosso mau caráter, em uma mulher e um homem de Deus, é isso. Agora, as opiniões que não sejam a respeito do seu caráter, fica tranquilo não, fica tranquilo com Deus, porque Deus sabe exatamente quem você é, Deus sabe exatamente os seus intentos, inclusive a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Então quer dizer, sabe quando às vezes nós pisamos na bola e a gente depois pensa, nossa, não acredito que eu fiz isso, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas o mais importante é o que Deus pensa a respeito de você.
E eu tenho certeza absoluta que Ele pensa coisas muito boas a seu respeito. Amém? Eu tenho sido infiel para com Deus, Deus é fiel para com você. Né? Olha, eu não tenho agido com tanto amor junto aos meus queridos, está me faltando amor. Deus te ama de uma forma tremenda. E quando eu e você buscarmos a ter o caráter de Cristo, quando eu e você buscarmos a andar como Cristo, quando eu e você buscarmos a falar como Cristo, quando eu e você buscarmos a agir como Cristo, seremos parecidos com Ele. Qual será a opinião de Deus a respeito de mim e de você, quando nós estivermos bem parecidos com Cristo? Ah, vai ser fantástico. Então eu e você, todo santo dia, realmente, devemos buscar o quê? Estar abalizados nessa palavra, porque essa palavra nos ensina a ser mais parecidos com Cristo. Querido, todo dia, a todo instante, é uma oportunidade para você parar e pensar nas suas atitudes que você vai tomar, nas que você também não vai tomar, ou seja, quando você for omisso, porque Deus cobra isso de nós também. Entenda, querido, que quando eu falo que Deus cobra isso de nós, porque é um intento dEle, é um desejo dEle, mas Ele não te obriga a absolutamente nada. Quem faz as coisas obrigadas aqui a Deus? Deus não nos obriga a nada, querido. Você vem à igreja se você quer, você vive uma igreja, você vive uma vida de santidade se você quiser. Mas um dia, Deus teve misericórdia de mim e de você, e nós ouvimos essa palavra, e essa palavra fez bem ao nosso coração, amém? Mas passa os anos, a gente começa a ficar muito sabido, Daniel. A gente começa a ficar muito crente. E isso é horrível. Eu e você temos que continuar todos os dias buscando a nos parecer cada vez mais com Cristo, amém? Não o Cristo religioso, porque é interessante, pintam um Jesus de olhos verdes no estilo europeu. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A Bíblia fala que Jesus era sem parecer, sem formosura. E ficam por aí falando que Jesus era lindo. Nossa, é isso que pintam nos filmes, nos quadros. Jesus era um homem de dores, a profissão dele era como carpinteiro, então ele entendia do que era dor, do que era suor. E ele passou por tudo isso para poder entender a cada um de nós. Ele entende a cada um de nós. Glórias a Deus. Quando você estiver preocupado, em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34, vai falar algo lá sobre preocupação. Por que você anda preocupado se os pardaizinhos por aí, olha, não trabalham, não fiam, tal, e eles têm o que comer? Quanto mais você, filho do Deus Todo-Poderoso. Não fica preocupado não, Deus cuida de você, amém? Amém, glória a Deus. Quando você estiver nervoso, Salmo 51. Quando você estiver em perigo, Salmo 91. Né? Tremendo esse Salmo. Glória a Deus. E às vezes você está por aí cabisbaixo, chateado. Olha, não consigo ouvir a voz de Deus. Será? Será mesmo? A palavra de Deus tem tudo para mim e para você. Nós temos que entender, queridos, a separar as coisas. Amo minha esposa, sou apaixonada por ela, ela tem o lugar dela no meu coração. Mas se eu não tiver Deus no meu coração, a minha esposa não vai preencher o lugar de Deus no meu coração. As drogas não vão encher o lugar de Deus no seu coração. O vício não vai encher o lugar de Deus no seu coração. Querido, em primeiro lugar, eu tenho que ter Deus no meu coração. Depois o meu filho, depois a minha família.
Mas em primeiro lugar tem que ser Deus, porque Deus no meu coração, as coisas ficam mais organizadas, as coisas ficam em paz. Perceba que quando você distancia-se de Deus, parece que as coisas começam a ficar mais turbulentas do que o normal, não é assim? Por quê? Porque às vezes você perde o foco, e aí você atrai algo para si, e coloca a sua expectativa naquilo, nas coisas. Muitas das pessoas colocam a expectativa nas coisas. Querido, você pode comprar uma Lamborghini, uma Ferrari 2020. O ano que vem ela é 2021. Não tem outra expectativa, sabe? Qual é o lugar de Deus no seu coração, querido? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é a importância de Deus para você? Porque Deus, Ele se importa com você. Mas qual a sua importância do teu relacionamento para com Deus? Você ama realmente a Deus sobre todas as coisas? Você tem que saber separar o que é o amor, né, o eros, a paixão que você sente pela sua esposa, pelo seu esposo, do que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele sobressai-se sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Amém, querido? Você consegue entender? Você consegue entender que é Deus falando com você nessa noite? Se você deixar o Espírito Santo de Deus agir no seu coração, a sua mente estará mais clara. Você vai entender o que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Quando você estiver solitário e oprimido, leia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glórias a Deus. Salomão viveu isso. Jeremias viveu isso também. Sabe, as pessoas não entendem, né? Que Deus ama a você da forma como você é. Uns são mais introspectivos, outros são menos introspectivos, né? Olha, a questão física também. Deus ama ama a ti, a forma como você é. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, sabia que você vai se tornar uma pessoa ainda melhor? Sim. Você vai se afastar do pecado, você vai se afastar dos relacionamentos tóxicos. Esse é um outro assunto, uma outra pregação, mas é isso também. Sabe aquela pessoa que não te faz bem e você insiste em se relacionar? Querido, busca de Deus discernimento para você entender se aquele relacionamento, se aquele amigo, se aquele teu colega realmente é importante você manter-se perto dessas pessoas. Querido, Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. É momento de ajudar, é momento de ajudar. É momento de profetizar, é momento de amar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, tem tempo sobre todas as coisas, mas escuta a voz de Deus, inclusive para os teus relacionamentos. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, amém? Quando você for áspero e crítico, leia 1 Coríntios capítulo 13. Sim, quando eu for áspero e crítico, eu tenho que ler 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ficar como lição de casa, amém, querido? Porque é muito fácil a gente criticar, mas a gente precisa também buscar para nós, e é bênção para nós, porque é a palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda, não é mais um livro, não, é um livro que já foi traduzido para mais de 3.000 línguas. Existem 6.200 línguas no mundo. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 livros. Você tem noção do que é isso? É o poder de Deus, porque é a palavra dEle. Aqui, o centro dessa Bíblia, o centro dessa palavra, o que é? É Jesus. Então já foi traduzido para mais de 3.000 línguas. E qual a importância que você tem dado para a voz de Deus? Que é a palavra de Deus.
E às vezes nós sofremos, às vezes nós passamos por situações que não precisávamos, porque era tão fácil a gente buscar o quê? À luz da palavra de Deus. Amém, querido? Glórias a Deus. Se você se sentir sozinho, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Ali conta a história do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 8, provavelmente ele já estava preso já. Estamos estudando Romanos. Bíblia na mesa toda segunda-feira. Amém, amém, igreja? Glória a Deus. E estamos estudando Romanos, mas aqui Romanos capítulo 8, provavelmente, Rafa, o apóstolo Paulo já estava preso, em Roma inclusive, né? Já estava preso, passou 3 anos preso. Quando você se sentir só, vá dar uma lida no que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Você acha que ele não se sentia só? A igreja toda marchando, a igreja toda prosperando, e ele como mártir do evangelho, ele entendia exatamente a missão, e vai ter um momento em que Deus fala com o apóstolo Paulo, fala assim, olha, é necessário. Ele já estava num tamanho, grau de maturidade, que eu e você temos que buscar essa maturidade espiritual, essa maturidade ministerial, essa maturidade espiritual, nós temos que buscar. Tem alguns momentos, tem um momento na vida dele que ele fala, Deus me falou que é necessário, porque alguém indagou ele, mas nós vamos ter que ir para Roma. Deus cuidava dele nos mínimos detalhes, amém, querido? Quando ele começou a ser açoitado por um centurião romano, Deus toca no coração de um homem chamado Júlio, que tinha uma patente ainda maior. Deus cuida de tal forma do apóstolo Paulo, que aquele capitão se torna segurança pessoal do apóstolo Paulo. Olha que bênção, querido. Para que o apóstolo Paulo tivesse tempo de escrever todas as suas cartas, ele ficou em prisão domiciliar ali em Roma, e Júlio se tornou segurança pessoal do apóstolo Paulo. Pode deixar que eu cuido desse prisioneiro. E Júlio se converteu. Olha como as coisas acontecem, como às vezes nós ficamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, e Deus está cuidando de você e dos seus nos mínimos detalhes. Não se preocupe não, querido. É um caso na justiça, é uma situação, é uma injustiça que cometeram comigo, não se preocupa não. Continue na posição de filho. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Quando você quiser paz e descanso, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Quando o mundo parecer maior que Deus, o Salmo 90. Querido, quando você sentir-se na escuridão, o Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés, olha aqui, querido. Lâmpada para os meus pés. É uma situação imediatista, porque a lâmpada vai iluminar o que? Os meus pés, farol baixo do carro. Fechou? Mas é uma situação que você precisa tomar uma atitude que vai envolver o seu futuro. Então, luz para o meu caminho. É o farol alto do carro, você vai ver lá distante. É a palavra de Deus, querido. E muitas das vezes nós sofremos, né? Porque não buscamos ouvir a voz de Deus. Olha a voz de Deus aqui, querido. Deus tem algo tremendo para você e para a sua família, amém? Deus tem os seus meios de falar conosco, através de visões. Quem acredita nesse negócio de visão aí? Eu creio. Porque é a promessa dele. Inclusive a Bíblia fala que no final dos tempos, os nossos jovens terão visões. Cadê os nossos jovens aí preparados para ter visões? Levanta a mão aí, Joe. Bem alto assim, bem, não, mais forte, Joe. Ajuda aí, Cíntia. Glória a Deus. Os nossos jovens terão visões. Então a Bíblia fala de um jovem que foi tremendamente usado por Deus através das visões. E o que era? Era o profeta Daniel. E você acha que a vida de Daniel estava tudo fácil? Estava tudo às mil maravilhas? Não.
porque ele estava numa terra estranha, o seu povo estava sendo subjugado, o seu povo estava sendo escravizado, e ele tinha temor de Deus, ou seja, ele não se contentava em simplesmente estar ali, servindo ao rei, mas ele orava todos os dias, pelo seu povo que estava escravizado, e Deus ouviu as suas orações, amém? Mas como, Ricardo, se o povo passou ali 70 anos preso? Pois é uma outra história. O povo fica 400 anos preso, né, no Egito. Isso daí é uma outra história. Mas como o povo não descansava a terra um ano, e o mandamento judaico dizia que tinha que descansar a terra um ano, então multiplica isso aí 70 anos de castigo. Agora vocês vão ficar 70 anos sem lavrar a terra. Olha aí, como eu sempre digo aqui, vocês já ouviram outras vezes, são princípios da palavra de Deus, que eu e você temos que seguir alguns princípios. Às vezes nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus, mas você segue os princípios da palavra de Deus? E alguém já vem com aquela ideia demoníaca, a Bíblia está cheia das coisas que a gente não deve fazer. Tem algumas coisas aqui, das quais nós não devemos fazer, mas tem muito mais escrito, o que nós devemos fazer. Tem muito mais do que nós não devemos fazer aqui. Mas isso já colocaram, já surtiram na cabeça das pessoas, são os demônios por aí, porque ser crente é careta, não pode fazer nada. Querido, agora eu posso tudo. Agora eu posso ser feliz, não preciso ter uma máscara para falar que eu sou feliz. Agora eu sou livre, porque antes eu era escravizado pelos vícios. Tem um monte de coisa que agora eu posso fazer, querido, e que você pode fazer. Você tem o direito a ser feliz, você tem direito a ser filho do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos feitos criaturas de Deus. Quando eu e você reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos transformados em filhos de Deus. O mundo aí fora não entende esse mistério. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Você pode dizer que você é filho de Deus essa noite? Glórias a Deus. Você pode dar um aleluia aí bem forte? Tem por aí, estão falando que esses crentes falam aleluia, glória a Deus. A gente fala glória a Deus, a gente fala aleluia mesmo. Porque Deus é tremendo, amém, querido? Porque Deus é amoroso, porque Deus é bondoso, porque Deus é general de guerra. Eu não sei a situação que você está enfrentando, o que você precisa de alguém que enfrente a sua guerra, pode contar com Deus. Ricardo, eu preciso de paz. A Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Irmãos, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, e nesse momento viesse entrando Jesus, quem estaria entrando aqui? O príncipe da paz. E como o mundo tem falta de paz, não é assim? Meu querido, você já percebeu? Eu não sei você, mas é todo dia, o tempo todo, as discussões nas redes sociais, nessa questão política, porque não sei quem é de quem não sei o que é de quem. Que terrível isso daí, querido. Eu tenho paz no coração. Você tem paz no coração, viva em paz, busque a paz com todos, a Bíblia nos instrui assim, e Jesus é o príncipe da paz, amém, querido? E um dia, Ele estará sobre Jerusalém, sobre um cavalo, montado num cavalo com uma espada, para destruir a Satanás. Ricardo, que papo doido, está aqui em Apocalipse, vai acontecer. Querido, se você precisa realmente entrar, você está numa situação que você precisa realmente, alguém que enfrente a guerra com você, fique tranquilo, nosso Deus, Ele é general de guerra, amém, querido? Ele enfrenta também as suas guerras, amém? Glória a Deus. Você está escutando a voz de Deus aí? Então Deus fala conosco através de visões. Deus falou com o povo de Israel e fala conosco porque Daniel registrou aqui, no livro de Daniel, ele registra as visões que ele teve, ele registra inclusive algumas visões que ele teve para a época, né?
Quando ele decifra ali o sonho de um rei, algo tremendo, né? Uma mão escrevendo na parede, ele decifra isso. Querido, Deus tem visões para mim e para você. É algo realmente sobrenatural, que não é fácil de se explicar. Mas se nós buscarmos, Deus nos concede, amém, querido? Deus pode falar conosco também através dos seus profetas, servos do Deus Altíssimo. Querido, se você quer buscar esse dom, um dom de profecia, busque. A Bíblia fala que nós devemos buscar o dom de profecia. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Ricardo, não é para mim. Olha, cuidado, hein? Cuidado com o que você diz. Porque se Deus realmente quiser te usar, Ele vai te usar da maneira dEle e não da sua. Porque geralmente a nossa maneira, nós colocamos as regrinhas, nós queremos fazer ao nosso modo. Quem disse que as coisas de Deus têm que ser ao nosso modo? É ao modo dEle, e o modo dEle é sobrenatural. Amém, querido? A Bíblia fala que nós podemos escutar a voz de Deus através dos mais velhos, dos mais experientes, como esse teu exemplo aqui da irmã Sônia, algo tremendo. A Bíblia fala que Deus pode falar conosco através de sonhos. Deus usa minha esposa em sonhos. E quando ela fala, tive um sonho, eu falo, ai, já, se estiver meio desajeitado, já tem que dar uma ajeitada, né, pastor? Oh, Jesus, me perdoa. Porque Deus fala com ela através de sonhos. Querido, Deus pode falar com você através de sonhos. Você que está precisando ouvir a voz de Deus, ouça o que eu estou dizendo agora. Olha, através de visões, através da palavra dEle, através de profetas, através de um conselho no gabinete pastoral. Eu vou falar com a vizinha. A vizinha está de olho no seu marido, irmã, vigia. Vai falar com a vizinha nada, vem falar com o pastor. Vigia, querido, vigia. A Bíblia fala que nós devemos vigiar está na frente do... Então vigia, depois você ora, mas vigia. Não faz, né? Vem falar com o pastor, com quem tem experiência e bagagem, o quê? Espiritual, amém, irmãos? Glórias a Deus. A Bíblia fala que Deus pode falar conosco através de um vento impetuoso. Vento impetuoso quer dizer tempestade, é isso. A Bíblia fala de alguns servos que ouviram a voz de Deus à frente do vento impetuoso. E às vezes nós queremos que Deus fale conosco, calmo, tranquilo, é bom também. Mas às vezes Deus está falando conosco no meio da tempestade. Porque o que é a tempestade para Deus? Não é nada. Alguém vem com uma teoria doida aí, né, sobre as 10 pragas do Egito. Não, é porque o sapo, não sei o quê, sobe na lagoa, não sei o quê, o mosquito, papapá. Eu dou risada, eu falei, se Deus quiser usar a força da natureza, Ele usa a força da natureza a seu favor, ou também para te livrar. Sabe aquele dia que você sai pecando contra Deus, xingando porque está chovendo, e você vai chegar um pouquinho atrasado no serviço? Foi livramento de Deus, querido. Se você fosse sem chuva, você ia bater o carro. Eu não sei. Deus usa as forças da natureza para te abençoar, para te livrar, para cuidar de você, porque Ele é Deus e Ele é o Deus dos deuses, amém? Glória a Deus, né? Mas a nossa visão era a nossa visão limitada. Pedro, Tiago e João no barquinho, os demais discípulos, a tempestade, Senhor, vamos dar a volta? Que vamos dar a volta? O que Jesus falou? Não, vamos em frente. Mas Senhor, nós vamos em frente. Vamos em frente. Tem momentos na vida da gente que não vai ter como dar a volta na tempestade. Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas eu estou na dúvida. Palavra de Deus. Porque os discípulos estavam com medo, com dúvida. Os discípulos eram que nem eu e você, não muda nada. Os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos. Leandro, eles viram milagres tremendos.
Jesus fazendo maravilhas, porque Jesus fez maravilhas. Jesus não fez alguns milagres, Jesus fez maravilhas. O cara não tinha perna, a perna cresceu instantaneamente. Lázaro, depois de 3 dias, ressuscitou. Esses discípulos viram tudo isso. Na hora de Jesus ser crucificado, eram humanos como eu e você. O que fizeram? Abandonaram Jesus. Querido, vai ter alguns momentos na vida da gente em que nós seremos colocados à prova. Ah, mas Deus está querendo me testar, Deus é mau. Não, 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 não. Até quando eu e você vamos ficar protegendo nossos filhos num casulo? Você vai conseguir fazer isso para o resto da vida? Não, querido, o seu filho vai para a escola, vai para a faculdade, ele vai tomar decisões certas, vai tomar decisões erradas, e você não vai conseguir impedir isso. Você está mostrando ao seu filho o caminho é Jesus, o caminho é a verdade, Jesus é a verdade, o caminho, Ele é a luz, meu filho. Mas algumas decisões é Ele que vai ter que tomar, algumas decisões é eu e você que teremos que tomar. A nossa fé será colocada à prova, porque Deus nos ama. Ele não nos fez um robozinho. Ele não tem um controle remoto, do qual Ele diga para onde você tem que ir, para onde você tem que ir para lá ou para cá. Não, é nós que tomamos as decisões, o livre-arbítrio é nosso, porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele nos faria esse robozinho. Amém, querido? Amém, querido, glória a Deus. Então, diante da tempestade, Jesus instrui aos discípulos ali: avança, pode avançar. E lá no meio da tempestade, eles passam pela tempestade, e Jesus acalma o mar. Quem é esse Senhor, que até a tempestade Ele acalma, até os ventos Ele acalma? Nós precisamos ler a Bíblia, está lá, é algo tremendo. Mas tem um homem de Deus, tremendo na presença de Deus, o nome dele era Elias. Passa várias situações diante dele, mas ele ouve a voz de Deus através de uma brisa suave. Eu não sei qual é o seu nível de maturidade espiritual, mas você consegue ouvir a voz de Deus no silêncio? Vai ter alguns momentos da nossa vida, queridos, que Deus vai falar conosco no silêncio. Parece ser algo doido de entender, mas Deus fala com você no silêncio também. Você consegue ouvir a voz dele no silêncio? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele toma a 120 homens ali, né, no dia de Pentecostes. Foi algo tremendo da parte de Deus. Mas o interessante é que esses homens foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, e a obra que eles fizeram foi tremenda, porque aconteceu o quê? Uma transformação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Pedro era impulsivo. O Espírito Santo de Deus transforma o apóstolo Pedro em uma pessoa serena, tranquila, amável. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vai ter momentos, querido, que vai ser realmente um Pentecoste, vai ser realmente tremendo da parte de Deus, será línguas estranhas, querido, mas vai ter momento em que você, sozinho lá no seu quarto, talvez você não tenha nem palavras, porque ninguém conhece a sua luta, porque ninguém conhece o seu coração. As pessoas te veem com um sorriso no rosto, né? Mas não entendem a sua luta. Mas Deus entende, e Ele fala com você no silêncio, hoje à noite. Coloque-se de joelho no seu quarto, fala como a Bíblia instrui, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus no silêncio. Ele estará te escutando. Ele estará te escutando. A Bíblia fala de uma mulher, num caso muito parecido. Ela vai para a igreja, totalmente arrasada, destruída. As demais mulheres caçoavam dela, porque ela não poderia ter um filho. Ela não dava luz a um filho. E ela passa aquela situação de vergonha durante alguns anos, né? Mas diz que ela entra na igreja e ela não tem
palavras. Muitas das vezes eu e você não temos palavras. O seu coração é um caco só. A sua alma é pura escuridão. Oh, aleluia. Mas Deus tem alegria para você, querido. Deus quer te curar nessa noite. Deus te cura dessa depressão. Deus te cura desse pânico. Deus te cura porque Ele é tremendo. Jesus pode te curar. Tem solução para ti. Oh, aleluias. Eu tenho que te falar que se você tirar a sua vida, o seu destino é o inferno. Não tem o porquê você tirar a sua vida. Deus é vida. E Deus quer transformar a sua vida de uma forma tremenda. Amém? Deus tem algo especial para você nessa noite. Amém? 1 Timóteo a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo fala sobre os pastores aconselhando. Eu disse há pouco aqui. Se vocês quiserem escutar a voz de Deus, Deus tem os seus meios. No Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10, fala sobre a palavra de Deus. Sobre isso aqui, que eu citei várias vezes enquanto eu pregava aqui agora. E diz que a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Mas tem muitos aí que ficam discutindo sobre a palavra de Deus, né? Se a primeira palavra da Bíblia é ou não é. Olha, se o Rio Jordão realmente chamava Rio Jordão. Olha, ficam discutindo sobre isso. Mas se eu e você nos apegarmos no conteúdo geral da palavra de Deus, isso aqui vai se tornar um mínimo detalhe. Porque aqui diz que no princípio, aí alguém vai brigar, não, porque no hebraico não existe o no, é em o princípio, tudo bem. Se fosse escrito assim, tá, qual é a diferença do no e o em o? Tá bom, se nós formos esmiuçar isso, em o princípio, está querendo dizer que nós não sabemos quando Deus criou todas as coisas. Mas no português transliteraram errado, escreveu no, mas isso não abala a minha fé. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, criou eu e você a semelhança dEle. Glória. Às vezes nós nos achamos feios, às vezes não, olha a minha orelha, olha o meu nariz, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te ama de uma forma tremenda. Amém, querido? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. Aí vem o escritor e diz, e refrigera a alma. Eu preciso refrigerar a garganta. Mas como é gostoso quando você escuta a voz de Deus, a palavra faz a ação que tem que fazer no seu coração, na sua alma, ela refrigera a nossa alma. Você só volta para casa, você assiste o culto online, mas você tem a sua alma refrigerada, porque a palavra dele é perfeita. A Bíblia fala que a palavra dele é sabedoria. Consequentemente, os preceitos, os princípios dele, os princípios do Senhor são retos. Retos no sentido de retidão. A palavra dele é perfeita e é reta. É uma palavra de retidão. E sabe por quê? Porque ela alcança a nossa alma. Se ela alcançasse só o nosso intelecto, ficaria faltando alguma coisa. Deus é trino, eu e você somos trino. Corpo, alma e espírito. E Deus tem algo para a sua alma. Ele quer refrigerar a sua alma. E os princípios da palavra dele têm que estar guardados no nosso coração, como diz a palavra. Quando você guarda alguma coisa, é porque essa coisa é o quê? Ela é importante para você, é isso? Se você deixa à mostra, mas se é algo importante para você, o que você faz? Você guarda, você esconde. Faça isso também com a palavra de Deus, querido. Esconde
a palavra no seu coração, guarda a palavra no seu coração, e o Espírito Santo te fará você se lembrar dela, no momento oportuno, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é alegria para o coração, porque a palavra de Deus é pura, ela é santa. E aí alguém vai falar outra besteira, mas aqui tem a palavra de homens, tem a palavra inclusive de Satanás, tem, mas na síntese, em suma, é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Porque você queria que Deus usasse quem? Os animais? Deus usou os humanos. E Deus usou a maior classe possível de pessoas: pescadores, peão de boiadeiro, mestres, professores, diplomatas, homens que falavam 3, 4, 5 línguas. Tudo isso está dentro da Bíblia. Eram homens letrados, mulheres realmente tremendamente usados nas mãos de Deus. Mulheres ricas, homens ricos, homens pobres, todos esses foram usados por Deus e cumpriram a palavra de Deus. Muitos deles tiveram derrotas nas suas vidas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, muitos deles. Não estou pregando, não quero pregar o tal do evangelho do triunfalismo, não é isso, querido. Deus quer o melhor para nós, amém, querido? Nós fomos ministrados hoje durante o louvor. Qual é o pai que quer o mal do filho e em vez de dar um pão, dá uma pedra, né? Você sabe o que é o melhor para o seu filho e você o protege, você o livra. Da mesma forma, o Deus Todo-Poderoso para com você. Amém? Para finalizar, vou chamar o Ministério de Louvor. A palavra de Deus ilumina os olhos. E por isso a palavra de Deus é mais doce do que o mel. O autor bíblico, ele vai usar essa frase, é mais doce do que o mel, porque na época, o que tinha para dizer que algo realmente era doce, era o mel. Sei lá o que tem hoje para falar o que é mais doce do que o mel, né, pastor? Mas o escritor bíblico, ele vai falar que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Mas sabe quando a palavra de Deus é mais doce do que o mel? Quando eu e você deixamos o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração. Porque em algumas situações, quando nós estamos com o coração embrutecido, endurecido, parece que a palavra de Deus é uma espada entrando dentro de nós e nos flagelando. Mas por quê? Porque nós estamos com o coração endurecido. Às vezes pelo pecado, às vezes pela tristeza, pela angústia. Mas o Deus Todo-Poderoso, nessa noite, quer mudar a sua vida. Ele quer realmente falar. Ele quer falar com você, ter um relacionamento com você. Amém? Peço que vocês fiquem de pé. Nosso pastor vai ministrar, o louvor também. Eu tenho convicção de que Deus escuta a sua voz. Você tem escutado a voz de Deus? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar e orar também. E só queria chamar a tua atenção para uma situação. Não sei quem teve no culto de manhã. A irmã Helena estava. Você estava no culto de manhã? Estava. Renata ouviu pela internet, né? O Rafael. Alguém mais viu o culto de manhã ou não? Amém. A Cíntia. Amém. Faz assim, ó, de curiosidade, chega na tua casa e liga lá no YouTube, Igreja Nazareno Lois Chaves, e assiste o culto de manhã. Estou dizendo isso, sabe, porque muitos tópicos que nós trouxemos de manhã, o Ricardo trouxe agora à noite. Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, né? Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, que fala que aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Aquele que ouve a voz do Espírito é filho de Deus. E chama o quê? Abba Pai, Paizinho. Tudo que ouvimos nessa noite. E aí, vários textos de Deus falando conosco. Então é assim, irmãos, resumindo para você, para pegar essa palavra e pôr em prática mesmo.
Deus está falando assim, ó: filho, eu quero falar com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero falar com você. Com quem? Com todos nós. Deus está nos falando nesse dia: eu quero falar com você. Então, sabe, empenha isso. Talvez essa noite ainda, ora aqui na igreja. Vai chegar na tua casa, ora. Eu até te convido a uma coisa: duvida dessa palavra. Eu lembro que uma época na minha vida cristã, eu novo na fé, eu via umas coisas assim na igreja, eu falava: até parece. Tá bom, quero ver só. Aí olha lá, na teimosia do nenenzão na fé, né? Deus, então tá bom, eu ouvi lá que é assim, assim, assado. Então, sabe o que Deus fazia? Deus operava e falava. Então é assim, sabe? Duvida dessa palavra. Chega: Deus, eu ouvi que o Senhor fala com a gente, então eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Talvez, sabe, nessa madrugada, levanta na madrugada: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Nessa semana, eu não tenho dúvida, irmãos, Deus está nos falando: filho, filha, eu quero falar com você. Clícia, Rodney, Deus quer falar com vocês. Mário, Andréia, Deus quer falar com vocês. Renata, Thales, Deus quer falar com vocês. Ana, Natureza, Deus quer falar com vocês. Josi, Lenice, Deus quer falar com vocês. Simone, Jair, Deus quer falar com vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Roberto, Angélica, Lorenzo, Maitê, Deus quer falar com vocês. Leandro, Paula, Deus quer falar com vocês. Diogo, Andréia, Deus quer falar com vocês. Thalita, Isaac, Rafael, Angélica, Eloá, Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Daniel, Deus quer falar com você. Irmã Jusceli, Jonathan, Deus quer falar com você. Cíntia, Deus quer falar com você. Gessé, Lara, Ricardo, Dora, Deus quer falar com você. Paulinho, Júlia, Deus quer falar com vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse dessa verdade nessa noite. Você que está em casa, meu irmão, alguns deram um oi ali pela internet. Almir, Raquel, irmã Sônia, Laudelina, alguns irmãos que eu vou lembrar ali que deram um oi ali pela internet. Leva essa palavra muito a sério e coloca ela em prática. Deus, eu ouvi, fala comigo então, fala comigo. Eu não tenho dúvida, Deus vai falar com você. Nós vamos estar louvando, vamos estar orando logo em seguida. Fica aí atento ao que Deus está movendo em nosso meio ainda nessa noite. E desde já fala com Deus. Durante esse louvor, faz dele a tua oração. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Pai. Me dá uma resposta, me dá uma confirmação, me dá um alento. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aleluia.